Olá, boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no nosso Conversa Espírita desta noite. Pode ser um pouco de surpresa para todos que eu esteja aqui agora sozinho. O nosso convidado ainda não chegou, nosso querido Flávio. Em breve ele deve estar chegando, houve algum contratempo certamente, já já ele vem para tratar conosco sobre o tema para a noite, perdoai para que Deus perdoe. E a pergunta é, Deus perdoa? O tema é instigante, Flávio é um ótimo convidado e a gente sempre tem muitas questões para trazer, e ele, com a energia dele, consegue solucionar muitas dos questionamentos. E enquanto ele não chega, a gente vai por aqui trocando percepções, conversando um pouco sobre esse tema. Por isso, antes mesmo de já começar a dar aqui boa noite para quem já está por aqui, já vi aqui que Lidinha está por aqui, Dona Marinha também, mas até para que a gente vá para os nossos aconchegos naturais, vamos fazer um momento de respiração, de oração, para que a gente possa criar essa egrégora, essa conexão e buscar inspiração do alto, mas da forma muito natural, o mais natural possível. Cada um pode se aconchegar da forma que for mais comum para você, com os olhos abertos, fixando em um ponto, ou com os olhos fechados também, mas inspirando, sentindo o ar que preenche os pulmões, aquietando um pouco os pensamentos. Como o tema de hoje suscita, sentindo um pouco mais da presença de Deus que nos envolve. Pensando em como neste momento estamos conectados pelo amor que é Deus, que emana de Deus. Que ao longo deste momento de conversa espírita, possamos estar sintonizados com o alto, agradecendo ao Pai pela dádiva da vida, da razão, ao Mestre Jesus pelo seu amor, pelo seu amparo, por nos conduzir neste planeta Casa Máter chamado Terra. E por esta oportunidade de, neste momento, estarmos conectados pela rede internacional, na internet, que nos permite esta conexão fraterna, para que neste momento possamos dialogar, refletir e compreender juntos um pouco mais sobre a proposta do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que Deus, que em tudo habita, em tudo está, nos abençoe agora e sempre. Então, queridos amigos, já saudando aqui, dando boa noite, Dona Alice está aqui, Dona Heleninha também, Dona Célia, Ivan, Manuel, Célia Góes também, querido Reinaldo, cadê Catinha também está por aqui, Paloma, Joselma, Ellen. Já vou pedindo que vocês, por favor, encaminhem as perguntas, encaminhem também as colocações, porque é o momento da gente aqui refletir juntos sobre esse tema. Olha que tema instigante. Perdoai para que Deus perdoe. Deus perdoa? Olha como a pergunta ao final, ela já nos traz uma questão para a gente refletir, inclusive, sobre a primeira afirmação. Mas a primeira afirmação, ela vem do Mestre. Perdoe para que Deus possa lhe perdoar. Então, olha, Flávio está entrando por aqui, está mostrando aqui que Flávio está com áudio por hora. Já já ele vai chegando aqui. Mas enquanto isso, vamos falar justamente sobre... Então, como eu gosto muito de falar sobre causa, a causa desse tema é o quê? Se a gente vai falar sobre perdão, mas o perdão ele não vem por si só. Então a gente está falando para que Deus perdoe. E aí, Deus perdoa? Então, o que é Deus? Vamos, já que estamos em uma egrégora aqui espírita,
A pergunta do nosso querido Kardec vai nessa linha de forma sublime, não perguntando o quê, porque Deus não é uma coisa, nem perguntando quem é Deus, porque Deus não é uma personalidade mais próxima do humano como nós estamos. Então Kardec vai perguntar aos espíritos: que é Deus? E aí a resposta que vem do alto é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não coloca Deus em uma figura mais próxima do que a gente vem desde os nossos tempos e eras mais primitivos, que a gente vincula a imagem de Deus, ou cria sequer uma imagem de Deus, o que é natural, para que a gente possa até, inclusive, criar uma proximidade com essa divindade, com o nosso Pai. E aí, um pouco mais à frente, Kardec vai inquirindo, não satisfeito, porque ainda é uma resposta um pouco mais subjetiva para o nosso entendimento. E ele vai fazer uma conexão, então a gente pode dizer que Deus é o infinito? Na pergunta número 3 do Livro dos Espíritos. E aí eles vão dizer: essa é uma definição incompleta. É uma pobreza de linguagem dos homens que estão encarnados. É insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não o é mais do que a primeira. Então, este infinito, dentro da nossa percepção, foi algo criado. Então, a gente não poderia aqui dizer que Deus é o que ele criou, que essa, inclusive, noção de tempo que a gente acaba se apropriando para fazer com que a nossa compreensão fique mais clara. Deus é o Criador. Então, até mesmo a forma como nós podemos sentir, compreender Deus, ela muda, ela é diferente. Tanto que os próprios espíritos, ali na resposta a Kardec, ele vai dizer: a definição ela é limitada. Muitas das vezes, quando vai se referir não apenas a Deus dentro da codificação, mas a aspectos do plano espiritual, eles vão dizer, trazer ideias de aproximação, para que a gente possa ter uma leve identificação do que significa essa essência. Então, eles começam a trabalhar com níveis de percepção, para que, num grau mais elevado, eu comece a ter uma conexão maior com aquilo que ainda não está no grau tão materializado com o meu nível de percepção. Nosso querido Flávio apontou ali, apareceu e saiu. Vamos ver como é que vai ser ali. Já apareceu de novo. Eu estou aqui, Igor. Maravilha. Seja bem-vindo, meu querido. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo eu bem, estou melhor ajustando agora. aqui, Igor, sabe por quê? Porque eu estou botando no Instagram também. Sim. E aí, às vezes, eu estou no meu consultório. Eu não sei se eu vou ter uma transmissão legal. Primeira vez que eu estou fazendo pelo notebook no consultório. Lá em casa, quando eu faço, eu também faço pelo Wi-Fi. Porque normalmente meu notebook é um Sony Vaio antigo. Quando está conectado com aquele cabo, fica boa a comunicação. Sim. Mas como é via Wi-Fi, aqui, ó, via Wi-Fi, pode ser que tenha queda. Se cair, eu vou sair do meu notebook, vou derrubar o Instagram e entro pelo celular, porque pelo celular vai bombar. Celular não tem problema. Mas no notebook, às vezes, deu problema, como eu fiz na outra palestra lá, tá bom? Mas aqui você... Aí, oba! Eu tô empolgado aí, né? Agora, mas hoje... Como a conversa também entre a gente não vai ser ouvida, por quê? Porque meu computador, o áudio que você faz sai muito baixo. Então, o povo do Instagram só vai ouvir a mim falando, né? A outra festa só vai poder ouvir a mim. Mas tudo bem. Tranquilo. Eu tento repetir o que você perguntar. Como você vai fazer mais perguntas, né? Vamos lá. Eu estava aqui tentando trazer uma questão, mas eu vou trazer para você, tá? Porque, assim, o tema de hoje... O babado é forte. Vamos, porque hoje a questão, eu já vou começar com você com a questão do seguinte:
O tema é perdoai para que Deus perdoe. Deus perdoa? Sim. Eu gosto muito de É primeiro a aí que está causa. o problema. Deus Eu gosto perdoa? muito de a causa, porque é o seguinte, Então, se eu se a gente posso está dizer a falando você de uma forma muito tranquila, Igor, muito tranquila. Deus perdoa e pode não perdoar. Vai depender da interpretação que nós tenhamos sobre o perdão. Aí eu começo logo de chapada. Vamos lá? Por que Deus não perdoa? Porque Deus não se magoa nunca. Perdão pressupõe mágoa antes. Imagine Deus de mimimi. Eu fiz algo, Deus ficou contrariado com Flávio e ele vai me perdoar. Ô, Flávio, você é um menino traquino. Eu vou ter que trabalhar minha mágoa, meu melindre, a minha susceptibilidade, a minha vulnerabilidade para encontrar um espaço no meu coração para ele perdoar. Deixe meu tempo. Tô zangado. Tô zangado. Deus, para perdoar no sentido que nós temos da palavra perdão, ele não perdoa nunca. Nunca. Porque Deus nunca se magoa. Porque Deus não se magoa, ele não tem que se perdoar. E esse seria o meu objetivo na minha encarnação. Eu queria trabalhar as minhas movimentações egóicas de não ser contrariado pelas pessoas que dizem coisas que me desabonam, coisas que me desagradam, para que nesse lugar eu tenha que nem me esforçar para perdoar ninguém. Esse é o segredo, Igor. E esse tema eu gosto muito de falar, porque eu falo desde 2015, desde que eu li esse livro, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, do nosso querido Alberto Almeida, médico, sim, homeopata, terapeuta de regressão a vidas passadas. É um cara que tem um livro que, para mim, é um tratado sobre o perdão. Tem também um livro de Rossando Klinger, que ele fala sobre o auto-perdão. Então, para que eu possa finalizar essa minha introdução com essa pergunta de chapa que você entrou, igual a Josias. Josias entra assim, com o pé no peito. Você fez igual a Josias hoje. Entrou com o pé no meu peito. Então, Deus não perdoa ninguém, porque Deus não se magoa. Ai, você pode perguntar, mas Flávio, está na oração. Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas. Aí eu trago o sentido etimológico da palavra perdão. Perdão vem do latim, que significa perdonare. Olha, Flávio falou latim. Perdonare. O que significa perdonare? Per, que significa perdonare por inteiro. Perdonare significa doar por inteiro. Então, no sentido etimológico da palavra perdão, como vem perfurar, furar por inteiro, percurso, fazer o percurso por pernoitar, passar a noite inteira, a mesma coisa perdoar, doar por inteiro. No sentido etimológico, Deus perdoa. Por que ele perdoa? Porque o perdão é o amor em movimento. Como ele é a expressão da manifestação do amor, e como ele simplesmente é a doação por inteiro, isso eu cheguei a essa conclusão hoje, sabia, Igor? Por isso que eu sou grato às palestras nas casas espíritas, aos convites, porque não é um bem que eu faço a vocês. Eu não faço porque eu sou altruísta, eu faço porque eu sou egoísta. Eu faço por mim. Porque quando eu sou convocado a uma palestra como essa, que minha amiga Lídia me chamou já há muito tempo, eu aceito e ela me dá um tema desse, eu fico mais feliz ainda. Porque é o tema que eu mais gosto de falar é sobre o perdão. Porque eu estou aprendendo a não ter que perdoar ninguém. Ah, Flávio, como assim? uhum, Eu não quero me magoar mais. A minha busca nessa encarnação, que eu sei que eu não vou conseguir, porque são séculos para você conseguir consolidar uma transformação, é o meu esforço de não me melindrar. Não me melindrar com o que os pacientes me falam, não me melindrar com o que Daisy me diz, não me melindrar com as pessoas na casa espíritas que me criticam. Eu quero trabalhar em mim a mortificação do ego, a submissão do ego, não é apagar o ego, ninguém apaga ego, é submeter ele ao self, manter com que meu self seja o gestor da minha psique, porque o self é o quê? É o Deus em nós, é o Cristo em mim, é o divino em mim, é a centelha divina que eu sou. Se eu tiver a serviço do self, eu não tenho que deixar ego nenhum ficar se melindrando, porque Igor me disse uma liberdade, porque fulano me disse outra liberdade. Eu vou viver uma vida, ó, de pacificação interna. Então, falou, ok, tá tudo certo. Eu não preciso me esforçar para perdoar você, porque não me melindrou. Mas esse movimento, meu amigo, eu posso lhe garantir que eu estou muito longe de alcançar. Mas o primeiro passo para a transformação é o entendimento, e esse entendimento eu já tenho, essa clareza. Daí colocar em prática será uma longa trajetória. Mas eu dou a palavra a você. eu vou Fale aproveitar um pouco este. mais alto, Igor, se você puder, só para poder, Vamos quando você lá. fala. Isso. Ah, tá. Eu Agora vou tá ótimo. aproveitar desse ponto que você trouxe primeiro, que é uma percepção mais próxima da nossa humana, né, encarnado, do que é perdão, do conceito perdão, e você faz essa distinção de Deus. Então, se é nesta construção do tema de hoje, Deus perdoa, então
que é Deus na perspectiva espírita? Você está me Não atrapalhando. apenas Eu do... não disse que ia falar sobre isso, você está me deixando nervoso, estou ficando nervoso. Não, mas eu quero que você vá um pouco mais a fundo, porque assim, sei que você está envolvido com os estudos da FEB, o quanto você está ali com o peixinho no processo de auto percepção, autodescobrimento. Então, nós temos não apenas um nível de raciocínio e de compreensão de Deus, né? Mas o Espiritismo traz o sentir Deus e as camadas e níveis de percepção dessa divindade. Então, o que é Deus no Espiritismo Perfeito. nesse processo mais amplo? Então, pronto. Já que você faz a pergunta e o pessoal pode não estar me escutando, lá no meu Instagram, o meu amigo Igor Dantas, do CEAL, hoje eu estou fazendo essa conversa, chamada Conversa Espírita, para o CEAL, que é o Centro Espírita conhecido como André Luiz, que lá no Nazaré tem feito um trabalho muito bom. Eu estive lá presencialmente semana passada falando sobre o suicídio, o autocídio, e hoje estou aqui tendo essa oportunidade de ser entrevistado por Igor Dantas, que normalmente é meu amigo Josias Rodrigues, que está aqui nos bastidores, e aí eu estou conversando com meu amigo Igor. Mas então, ele perguntou para mim o que é Deus? O que é Deus? Porque Kardec, ele justamente, quando vai fazer a pergunta aos espíritos, ele não perguntou quem é Deus. Porque se ele pergunta quem é Deus, ele personaliza ou personifica na figura de humano. É justamente esse Deus antropomórfico que é lido pelas religiões normalmente, que tem a visão do judaísmo, as religiões do patriarcado, o catolicismo, o protestantismo, tem uma concepção de um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que a gente entende que é como se fosse uma forma ampliada de uma barba. É o Deus que foi vendido, o Deus de Abraão, aquele Deus que fazia os filhos morrerem, castigava aqueles que desobedecessem às leis de Deus. Então, primeiro ponto é, nós espíritas não concebemos um Deus na forma antropomórfica, a figura de um Deus humano. Nós somos o relativo e a gente não tem como conceber o absoluto que é Deus. Primeira premissa é essa. Deus é a consciência suprema, a inteligência suprema, a causa incausada, como está na resposta que os espíritos deram a Kardec na questão número 1. Quem é Deus? Deus e o infinito é o tópico. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que vocês precisam ler. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, ele é aquilo que é um incriado, é a consciência que concebeu a vida. Explicar ele, pela perspectiva da minha mente relativa, é inconcebível. Porque é a mesma coisa que uma ameba que habita no meu intestino ou no meu estômago vai explicar o Deus dela. O Deus da ameba é um amebão. Porque a ameba, o grau de discernimento que ela possa ter é imaginar que o Deus, se ela tiver algum nível de discernimento, que eu sei que lá tem talvez o princípio inteligente, né? Como a gente sabe que habita no reino mineral, habita no reino vegetal, habita no reino animal e depois vai para o reino nominal, como nós hoje, seres que estamos nos individualizamos e buscando a nossa individuação, né? Que é o nosso vir a ser. A ameba, portanto, conceberia um Deus, um ameboide, um amebão maior. Então eu, que sou relativo na minha compreensão da totalidade, eu poderia conceber Deus como um grande homem grande governando os multiversos. Então, como a gente sabe que Deus não tem uma figura humana, eu não tenho como explicar Deus. E aí eu lembro, para finalizar essa resposta, quando, se não me engano, perguntaram a Santo Agostinho, Santo Agostinho, o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Pergunta capciosa, né? Imagine, o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Criar o universo? Imagine que pergunta. Aí Santo Agostinho, se eu não me engano, respondeu. Ele estava criando um inferno para colocar pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. Isso é pergunta que se faça? Ou seja, como é que eu vou saber o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? A gente vai ter a explicação do Big Bang, da grande explosão cósmica que gerou toda a totalidade do que a gente vive hoje. O cara vai perguntar, vem cá, o que é que Deus fazia antes de fazer isso, então? Estava criando um inferno para botar pessoas como você, Satanás, para fazer pergunta como essa. Eu vou saber responder. Então é mais ou menos isso. Que é Deus? É a consciência suprema, a inteligência suprema do universo, a causa incausada do universo. Então, como explicar Deus? Eu não tenho capacidade, porque a mente relativa não tem como compreender o absoluto que é ele. Antes de eu te fazer outra pergunta, porque eu acho que essa a gente vai ter que sentir um pouco mais profundo. Eu vou aqui já falar com outras pessoas que estão aqui conosco. Já tem perguntas aqui para a gente também, viu, Flávio? Mas Carmen está por aqui, João, Eliana,
Eliane, nossa querida Fran, Val também, Valdice. Valdice, Valdice, Valdice está por aqui, minha linda, lá na FEB, amo, amo. Estava na minha palestra presencial no CEAL também. Tava assim. E aí eu lembro que na palestra da CEAL, eu estava lá também, tive a oportunidade de te ouvir. Você relembrou uma passagem de Madre que é muito interessante, que quando o repórter pergunta a ela Não, como é o diálogo... pare. Eu não acredito. Eu trouxe 2 livros. Pessoal, vocês que me ouvem sabem que às vezes eu sou sincericídio, né? Eu tenho sincericídio e minha super sinceridade às vezes me prejudica. Eu trouxe 2 livros. O Livro dos Espíritos, claro, e o Evangelho, para fazer essa preleção, ok? Que eu tenho passagem que eu quero citar. E 2 livros. O livro de Alberto Almeida, O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, e o livro de Andrei Moreira, que tá a pergunta que você vai me fazer agora, ele não combinou comigo antes, viu, gente? Para vocês saberem, página 217. Como é que Madre Teresa fala para conversar com Deus? É isso? Você vai me perguntar, meu irmão? A fala dela é essa, a questão dela é essa, porque a pergunta que eu vou te fazer é nesse sentido. Por isso que eu disse que a gente ia ter que mergulhar um pouquinho mais fundo. Porque a pergunta, quando ela é questionada, ela diz que na conversa com Deus ela não fala nada, ela só escuta. E quando pergunta o que é que Deus fala para ela, ela diz: Deus não fala nada, ele só escuta. Então, essas respostas que temos tido até com o Livro dos Espíritos, e claro, dentro do contexto histórico, estávamos numa era da razão, da ciência, da e ciência. muitas explicações. Se a gente voltar um pouco mais, Flávio, como Sim. Madre falou agora, mas lá como Jesus, ele não traz Deus no nível intelectível. Os outros mártires não tratam sobre Jesus até, ou sobre Deus, no nível intelectível. Então, como Eles não tratam, né? acessar? Eles não Não tratam no nível tratam, intelectivo. intelectível. Então, que esfera é essa que podemos alçar de contato e compreensão do Deus sem essa necessidade de raciociná-lo? Meu Deus, ó, pessoal que está aqui no meu Instagram, eu estou realmente aqui totalmente em estado de choque, porque ele está fazendo um monte de pergunta que Jesus vai ter que me inspirar, porque realmente eu não tinha nenhum... Porque antigamente, eu vou falar a verdade, eu e Josias, eu ficava tão tenso quando eu ia fazer essa entrevista com o Josias. Eu falei: Josias, é mais ou menos o que vocês perguntam lá? Ah, Flávio, fique tranquilo, pode ter um roteiro assim, sobre isso, sobre aquilo outro, assim, mas a gente não ficava amarrando nada. Dessa vez eu não perguntei nada a Igor. Igor está presente, está sob inspiração do Satanás, para poder, claro que ele não está, me botar na sinuca de bico. Eu estou aqui completamente me tremendo na cadeira, porque ele está fazendo cada pergunta profunda que deveria ser feita para Peixinho, devia ser feita para Adenauer, que são filósofos. Mas como eu convivo com esses caras, eu tenho como lhe responder. Mas antes eu vou ler a pergunta, Iguinho. Hoje você está me apertando, viu, meu velho? Eu gosto muito de você, sabe que eu sou seu fã. Sou seu fã. Mas hoje eu estou me arrependendo de não ter perguntado a você o que você ia me perguntar. Meu Deus do céu, me alivia, meu irmão. Olha o que foi que disse Madre Teresa e eu respondo o que você me perguntou. Certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: Madre, como oras? E ela respondeu: eu, quando oro, entro para dentro de mim e faço silêncio para ouvir a Deus. Então questionaram: e o que Deus lhe diz, Madre? Ela então completou: quando Deus me vê em silêncio para ouvir a Ele, Ele também faz silêncio para ouvir-me a mim. E de silêncio para silêncio, tudo é dito e nada necessita ser falado. Esse é o quadro maior de conexão com Deus que eu pude perceber em termos do que é a proposta da oração. Para fazer essa digressão um pouco maior e eu poder florear a sua resposta, a gente entende que muitas pessoas falam assim: eu oro tanto a Deus, pedindo ajuda a Deus, e ele não me responde. Claro, você não para ouvir. Madre Teresa mais ou menos diz isso. Você não precisa ficar no peditório pedindo, porque a gente já tem tanto. A gente já devia ter gratidão, devia agradecer. Obrigado, Senhor, pelas experiências que me coloca. Obrigado por botar na minha vida essa esposa, esse paciente, esse cliente, essa pessoa, que são instrumentos para eu exercitar a minha resiliência, a minha paciência, a minha tolerância, a minha indulgência. Isso que a gente devia fazer, ser grato a Deus, porque só estar criado por Ele já deveria ser um motivo de júbilo. Esse é o primeiro ponto. Então, como é que as pessoas faziam que não entendiam intelectivamente, não procuravam intelectivamente em Deus? Eu respondo como os nossos filósofos citados, André Luiz Peixinho e o nosso Adenauer Novaes, dizem: sentir Deus. Hoje, eu procuro sentir Deus. O sentir passa além do intelectivo, passa além do racional, passa além do julgamento, da construção
de um diagnóstico ou de uma conclusão, de uma definição do que é ou que deixa de ser Deus. Como a mente relativa nossa, que caminhou trilhões trilhões de anos para chegar ao nível de entendimento do neocórtex, que é a racionalidade que a gente não está negando isso, mas a nossa racionalidade não consegue compreender a mente do absoluto, que é o criador de tudo que é. Então, qual é o caminho nessa luta dos grandes filósofos de tentar explicar Deus? É o movimento de sentir Deus. E como é que eu sinto Deus? Eu sinto Deus nas pequenas coisas, como dizem os poetas. Eu sinto Deus no nascer do sol, eu sinto Deus no brotar de uma flor, eu sinto Deus no riso de uma criança, cheguei e me emocionei agora. Eu sinto Deus no júbilo de uma pessoa que sai de um estado de doença e pode encontrar sua rigidez. Eu sinto Deus na respiração em que eu faço a cada momento, sem que isso eu possa ter feito um movimento de construção. Há uma causa encausada, uma inteligência por trás disso que eu não consigo conceber. Eu apenas sinto. E isso me basta. Hoje, a minha busca é sentir Deus nas experiências daquilo que eu posso, no mundo, conectar ou abstrair. Porque compreender cognitivamente é um caminho do fracasso. E quando você sente Deus nesse nível, Flávio, quando você tem essa sensação, essa convivência com Deus, em você ainda sobra espaço para personificá-lo a ponto dele precisar perdoar ou não? Como é isso? Opa! O Igor, eu te amo, Igor. Você faz cada pergunta. Você fez antes essas perguntas para você? Ou você está fazendo Não, agora? eu tô aqui pedindo orientação. É mesmo, Igor? Pô, você é demais, velho. Que menino que... Tem quantos anos você, Igor? Vamos. Quantos anos você tem? Não, é sério. Tem quantos anos? Encarnação 34. Mas você vem há muito tempo nesse lugar fazendo esses negócios. Eu sou seu fã. Você, quando estiver no André Luiz, se você não vier falar comigo, eu vou ficar retado com você. Eu quero lhe dar um abraço. Vamos lá. Que eu sou. Não deixa eu lhe exaltar. Eu sei que você é um homem humilde, mas você é um cara incrível. Eu sou seu fã de carteira. Você faz palestra já no André Luiz? Me ajude a me ajudar. Você está fazendo palestra no André Luiz? Tá? Faço. Me mande suas Nas palestras, que eu casas quero ver suas irmãs palestras, aí. viu? Então, Tá. olha o que você disse. A gente não consegue personificar, né? Isso você falou. E como é que a gente pode. Como foi a finalização da sua pergunta? Nesse sentido aí da última, porque você trouxe um depoimento pessoal, acho que o Conversa Espírita e as nossas experiências de convívio dependem disso. Então, quando você fala que quando você se conecta com Deus, você entra em outra atmosfera. Então, a pergunta para o Flávio, para que as outras pessoas que nos acompanham também possam se identificar, é quando essa identificação, esse sentimento brota, existe ainda alguma lacuna, algum espaço em você para personificar Deus a nível dele precisar te perdoar ou qualquer outro sentimento ou emoção humana? Porra. Vamos lá, velho. Então, gente, a minha busca é de sentir Deus. E a gente sente ele em alguns momentos da vida. Mas a resposta mais aprofundada do Deus é quando eu vou para o movimento do mergulho para dentro. Porque Deus não está fora. Esse é o lê do engano. Como nós somos criaturas criadas por ele, nós, em um determinado estágio, somos também Deus. E não foi eu quem disse foi Jesus. Vós sois deuses. Existe uma diferença entre o Deus, que é o Deus chamado do panteísmo, e o Deus do panenteísmo. No panenteísmo, acha que tudo é Deus. A árvore é Deus, o cachorro é Deus, acha que você é Deus. Não. No panenteísmo, acham que todas as coisas estão imersas em Deus. Então, está na questão da codificação, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Um pintor pinta um quadro, e ao pintar o quadro, ele tem ali características dele no quadro, mas ele não é o quadro. Então, o engenheiro que cria uma máquina, ele tem dele, na máquina, a participação dele, fluidos dele, impressões dele, mas ele não é aquela máquina. Então, é óbvio, quando Deus me criou todos nós somos parte dele, mas em um nível mais complexo de análise, aí fugindo um pouco essa análise binária cartesiana, nós também somos ele. Por quê? No meu entendimento, né, da não localidade quântica, da visão da física quântica, se a gente está imerso nesse caldeirão da consciência suprema, é quando a gente foi criado, a gente se afastou dele. Um grande oceano é Deus. Nós estamos no retorno à fonte. O retorno é para nos tornarmos uno com ele. Não é isso que Jesus disse? Eu sou uno com o Pai. Eu e o Pai somos uno. Ele se unificou à fonte. Ele sabe o que é Deus porque ele conseguiu se unificar àquilo que o criou. Olha a minha tentativa aqui de filosofar numa área tão difícil. Então, quando você fala que se eu percebo Deus nas pequenas coisas, se eu percebo Deus nas expressões do olhar de uma criança, se eu percebo Deus nas sensações, nas minhas respirações, e ele habita em mim, eu não tenho que ficar olhando para fora para ver Deus.
eu preciso olhar para dentro de mim para encontrar com ele. Porque se ele está dentro de mim, aí eu vou para o Livro dos Espíritos, na questão 600 e pouco, eu não lembro de cabeça, onde está escrita a lei de Deus? Acho que eu tenho aqui, na consciência. Esse é um tópico que vale a pena, está aqui, eu marquei, eu acho, 600 e... a questão 628, se eu não me engano. 628, aqui. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A resposta é uma das mais curta do que essa, só é a questão 625. A 625 é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa: ouvir de Jesus ou Jesus. A outra é na consciência, que é a 621. Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, a lei natural, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de sociedade, está tudo escrito na minha consciência, significa que eu tenho um Deus dentro de mim, porque a lei dele é o roteiro que a gente deve se balizar para encontrar a bem-aventurança, para encontrar a conexão com a consciência suprema, com o nirvana, com o samadhi. Se você segue as leis de Deus, você está conectado com ele, você vai direto para a fonte. É o rio que desce em busca da fonte. Repare, quando a gente, portanto, vai dizer que o bem e o mal, onde é que está o bem e o mal? Que definição se pode dar da moral? Isso aqui é um raciocínio que eu tenho construído ao longo do tempo, que eu estou estudando bastante, sobre essa questão do egoísmo, sobre o autodescobrimento, sobre o bem e o mal. Qual é a pergunta 629? Kardec vai dizer: que definição se pode dar da moral? A resposta é: a moral é a regra do bem proceder. Pronto. Se a moral é a regra do bem proceder, e se não existe o mal, porque o mal é a ausência do bem, como não existe o frio é o quê? A ausência de calor. Não existe frio. Não existe. Não existe o frio. O frio é apenas a ausência de calor. Não existe o mal. Está na codificação. O mal é apenas a ausência do bem. E como é que você pode encontrar, na pergunta que eu acabei de citar agora, a questão da moral? É a regra do bem proceder. Perceba onde eu vou chegar. Olha onde eu vou fazer isso arrudei retado. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Vamos em frente. Se a regra do bem proceder e de distinguir o bem do mal, não existe o mal, o que existe é a ausência do bem. Então, tudo que nos acontece é a ausência do bem, não é o mal. Então, se minha esposa me trai, se meu patrão me demite, se alguém me dá um murro, algum ensinamento, a ausência do bem ali, tem algo que está a ausência do bem, mas me ensinando a ir para o caminho do bem. Ou seja, não é o mal. Porque se você passa depois, às vezes você tem um exemplo assim, alguém lhe demite de um emprego, você dá graças a Deus depois, diz assim, poxa, ele me abriu tantas possibilidades, você até agradece o chefe que lhe tirou daquele emprego, que estava lhe levando uma vida de privação e de você não poder viver além daquilo que você achava que era o universo do trabalho. Às vezes você depois agradece aquele chefe, então não foi o mal. Na hora que você vive a experiência, você acha que é o mal. Mas aquilo foi nada mais, nada menos que um movimento para impulsionar para o mais da sua existência. Era um bem que você estava caminhando, porque como filho de Deus, ele só quer o bem de todos. Obviamente que ele não vai fazer o mal a ninguém. Então, quando você diz isso, como é que eu preciso perdoar? Aí eu vou entrar no que você me perguntou. Se Deus está em mim, eu sou filho dele, e eu sou centelha divina, eu não preciso perdoar e nem personificar ele em nada, porque o que eu preciso é me auto-perdoar. Vou explicar. O caminho do perdão, é porque o livro de Alberto é justamente esse o título, o perdão como caminho, o caminho do perdão. O caminho do perdão ele se constrói ao longo de sucessivos autos perdões. Eu não tenho como, aí eu vou aprofundar, perdoar o outro se eu não me perdoo. Não me venha com falácia. Ah, eu perdoar minha esposa, perdoar Igor, que me fez uma pergunta capciosa, perdoar... Não tem como. O perdão pressupõe o auto-perdão. Vou explicar. Tem uma passagem do Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça não lhe coloque na cadeia. Numa visão transpessoal dessa passagem do Evangelho, eu diria, reconcilia-te. Primeiro, essa sentença já está implícito que eu preciso reconciliar-me comigo mesmo. Reconcilia-te. Reconcilia-te. Eu me reconcilio comigo mesmo. Para que, nesse processo de reconciliação, se eu não me reconcilio comigo mesmo, eu não seja entregue ao juiz. O que é o juiz? O tribunal da minha consciência. Para que o juiz não te entregue ao oficial de justiça. Quem são os oficiais de justiça? Os benfeitores espirituais. E para que eles, num conclave, não lhe coloquem de novo na prisão, que é no corpo. Ou seja, a gente não se reconciliando conosco mesmo, dos delitos praticados, dos equívocos perpetrados, a gente não passa por esse perrengue de ter que entrar no complexo da culpa, e aí o juiz interno, que é a consciência íncita em mim, tenha que me
balizar no sentido de assim, olha, você se equivocou, você precisa se refazer na sua caminhada. Então, eu vou lhe entregar os oficiais de justiça, que são os benfeitores, que vão sentar com você, vai pactuar com você. Olha, Flávio Nery, você precisa voltar, você se atrapalhou muito, você matou, mutilou, degolou, você vai voltar com outra proposta, que não dá para continuar vendo assim. Eu digo, beleza. Então, você vai voltar para a prisão, para o cárcere. O cárcere é o corpo, onde eu estou de volta. Então, o movimento do auto-perdão é um lugar onde você, quando se encontra na situação de humano como imperfeito, filho de Deus, ele não poderia criar nada fadado ao mal. Então, se você se equivoca, se você se desvia do caminho, que pecado nada mais é do que errar o alvo. Vem de armatia, do grego, se eu não me engano, do hebraico, se eu não me engano. Armatia, ou seja, errar o alvo. Então, pecado. Eu pequei contra Deus, eu significa eu errei o alvo. O que é errar o alvo? Eu errei o alvo da lei divina, que está íncita na minha consciência, que eu me desvirtuei, e por isso eu criei alguns entraves, os emaranhamentos na minha própria vida, e que agora eu tenho que me reconciliar com ele. Então, Deus não me perdoa, ele ama. Por amar, e o perdão significa doar por inteiro, ele doa por inteiro, está tudo certo. Não é que está legitimando o seu afastamento das leis divinas. Como não existe o mal, você só está fazendo a ausência do bem. Então não há porquê a gente ficar tentando pedir perdão fora. É você se perdoando, Igor, e eu finalizo aqui, e ao se perdoar, você se reconcilia com sua própria consciência, e se reconciliando, você vai como o livro Céu e Inferno, que é a expiação, você expia aquele ato delituoso que você cometeu e vai depois reparar. Ou seja, o arrependimento, porque só não se culpa os psicopatas. A culpa numa instância, eu sou um pouco a favor, e eu vejo Joana falar isso, o Alberto também fala a mesma coisa, ela é um nível que todo mundo tem. Eu piso no pé de alguém e me sinto um pouco culpado, eu não preciso entrar no remorso. Eu não preciso entrar no movimento de aprofundamento de culpa. Culpa eu tenho, eu fiz muitas besteiras nessa vida e outras. Eu trago o complexo da culpa, todo mundo traz. Então, esse complexo da culpa é justamente o julgamento que você tem sobre você por ter se desvirtuado da lei, e aí você quer se reajustar na lei, e por isso você fica se punindo, porque a gente tem a imagem antropomórfica de que se você se afasta de Deus, Deus castiga, Deus pune. E eu finalizo dizendo, por que isso? A cultura judaico-cristã, no modelo que não é reencarnacionista, quer numa única existência, porque eles não acreditam na reencarnação. Ele acredita que você nasceu aqui e vai morrer quando a morte cefálica se der. Você tem que se reparar e se ajustar com tudo que estão nas leis divinas numa única vida. E a gente sabe que o processo de transformação moral, ele se dá em séculos. Se dá em séculos, eu não preciso me esforçar tanto, entre aspas, eu preciso me esforçar para domar as minhas más inclinações, porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Mas eu não preciso querer tirar de mim a minha raiva, o meu medo, a minha concupiscência, a minha irritabilidade. Eu não tenho como mudar isso, porque demora séculos. Não sou eu quem diz. Quem disse é Charles, na trilogia que eu acabei de ler agora, O Drama de Bretanha, Cavaleiro do Mier e o primeiro da série, que é Nas Voragens do Pecado. Quem disse é Joana de Ângeles. Quem diz isso é André Luiz, que as transformações morais se dão em séculos. A gente tem o malverso porque, na nossa cultura judaico-cristã, de querer fazer a mudança na mesma encarnação. Então, tudo que você faz de errado é culpa. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você quer se modificar, você quer finalizar a sua existência em paz com Deus, porque você tem medo de morrer e não fazendo o que ele propõe, que é o evangelho, as leis dele, você se ir arder no mármore do inferno. A gente espírita não. Não relaxa, para dizer eu tenho várias vidas para dar conta, mas também não se pune, porque você tem um filho de Deus criado simples e ignorante, fadado à perfeição. Isso se dará ao nível de investimento que você dá no autodescobrimento, no silêncio, para ouvir Deus, que é a voz da consciência que está dentro de vocês. Poxa, você perguntou, eu fui para um lugar, fritei a cabeça de vocês. Vamos lá. Até aproveitar aqui para lembrar do nosso like. Dá o like, que é esse símbolozinho do joinha que fica embaixo na tela, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook também. Isso faz com que essas plataformas entendam que há uma relevância para esse conteúdo e possa compartilhar ele com mais e mais pessoas que podem ter acesso a essas informações. Tem algumas perguntas aqui que estão mais próximas do que eu gostaria já de começar a puxar o nosso diálogo. E aí, para dar uma contextualizada também de como a gente começou esse nosso diálogo, porque vamos lembrar que Flávio falou em um momento ali sobre quando ele entra num estágio de conexão com Deus, ele meio que se desconecta de uma racionalidade, de uma racionalização de que é Deus, para sentir. Nesse estágio, tudo o que está a mais torna-se inadequado. Não está próximo do sentimento que tem de Deus. Portanto, tudo mais torna-se desnecessário.
este sentimento da mágoa, do rancor, que gera como consequência, um pedido de perdão, ele se torna nulo. Não compreende dentro da imensidão de Deus. Então, a gente já vai começar a ter aqui uma reflexão de que análise de perdão com Deus não há conexão, porque Deus está num infinito muito maior do que esse grão de areia que é o perdão. E aí Flávio fez a conexão de que o perdão está muito mais próximo da gente, do humano, do ser. E aí, Flávio, você foi falando sobre esses níveis de perdão, eu vou te perguntar, então, há níveis de perdão, porque tenho perdoar o outro, aguardar que o outro me perdoe, eu me perdoar. Então, não é só uma coisa também, né? Não dá para dizer que é uma simplicidade da questão. Perfeito. Eu botei o microfone próximo daqui para poder o pessoal do Instagram ouvir. O pessoal agora ouvindo bem, né? Quando eu falo, vocês vão ouvir, mas quando o Igor fala, vocês não estavam ouvindo, ok? Então, agora eu percebi essa energia, pude fazer assim. Botei o microfone lá e aí o pessoal está aqui dizendo, ouvindo bem agora. Beleza. O tema da nossa conversa é perdoai para que Deus perdoe. Deus perdoa? Então já está claro. Deus não perdoa ninguém. Deus ama. Mas na perspectiva do que é o perdão do doar por inteiro, sim, ele perdoa sempre, porque ele não se magoa nunca. Beleza? Então, a ideia é, eu acho que eu separei também aqui, ó, sobre essa questão de Deus perdoar ou não. Acho que a questão está aqui. Eu não vou procurar agora, não. Eu vou deixar a fluidez do meu raciocínio. Então, primeira premissa: Deus não perdoa ninguém. Isso eu já disse em várias palestras. Porque ele não perdoa, porque ele não se magoa. Nós entendemos que ele é o perdão, enquanto palavra no seu significado lato, que é o doar por inteiro. Então, a premissa é: já está todo mundo perdoado. Está todo mundo perdoado. Então, esqueça de ficar pedindo, me perdoe, meu Deus, me perdoe porque eu fiz isso, me perdoe, me perdoe. Essa visão de ficar pedindo perdão a Deus é justamente essa cultura do Deus punitivo, julgador, que castiga e condena seus filhos. Nós, do Espiritismo, acreditamos no Deus de amor, um Deus que nos faz simples e ignorantes e que nós estamos fadados, ao único fanal que nós estamos é a perfeição, ou a perfectibilidade que somos nós todos, enquanto espíritos comuns e imperfeitos, caminhando para a bem-aventurança, que é o espaço de pureza, como Jesus mostrou que é possível chegar lá. Beleza? Beleza. Então, perdoar para que Deus perdoe. Aí vem a nossa condição humana. Deixa Deus de lado, porque Deus não perdoa ninguém. Ele já está tocando a vida dele lá e só querendo que a gente se ajuste para todo mundo se reconciliar nessa grande consciência de humanidade que somos. Mas a gente precisa, enquanto seres ainda incomuns e perfeitos, trabalhar essa questão. Então, vamos lá. São duas questões. O perdoar ao outro pressupõe uma mágoa antes. O perdoar a mim mesmo pressupõe uma culpa que eu carrego. Então, a gente vive isso o tempo todo. Essa dualidade faz parte da nossa vida. Então, o auto-perdão é o recurso que nós dispomos para evitar ficarmos no lugar de se punir e entrando como o Roberto Almeida vai trazer. Ele aprofunda isso aqui. Ele diz assim, pela trajetória do ego, eu vou falar agora na linguagem psicológica transpessoal, que é o que eu gosto de falar. É o ego que tem que perdoar. O self, eu disse no início, ele não se magoaria nunca, porque o self é divino, é a centelha, é a consciência suprema dentro de nós. Então, no caminho do ego, você tem dois processos, a culpa e a mágoa. Se você se culpa, você pode entrar no remorso, que é a culpa tóxica, que vai para a autopiedade, autopunição, que caminha para disfunções biopsicossociespirituais e cósmico-planetária, que leva distúrbio emocional, conflito social, transtorno mental, perturbação espiritual, obsessiva, doença orgânica, desconexão cósmico-planetária, agravamento do sofrimento, e aí, no caso da culpa, você fica tão culpado, você se suicida, ou se suicidando, vai ter o agravamento do sofrimento do mundo espiritual, e você retorna. Esse é o caminho da culpa, que você precisa fazer o quê? O auto-perdão, para não entrar nesse caminho da culpa tóxica, que leva a esse processo mórbido no final. No caso da mágoa, é o perdão ao outro. Qual é o caminho da mágoa? Você se magoou, tudo bem, é possível me magoar com alguém que me disse alguma coisa, mas na memória eu libero aquilo. Eu digo, não, deixa aqui meu tempo de resolver isso, está acomodando, mas isso vai passar. Mas tem pessoas que ficam no rancor. É a mágoa que se toxificou. A mágoa aprofundou no rancor, o rancor virou ódio, vingança, que gerou disfunção biopsicossocial, que levou distúrbios emocionais, doenças orgânicas, perturbações espirituais. O agravamento desse sofrimento leva, no caso, o homicídio. Você vai para o lado que é da revolta contra o outro, que a mágoa é do outro.
a culpa é de si mesmo. Você se sente culpado. Então, os dois caminhos, quando se toxificam, eles não são legais. Qual é o caminho? Que é o que ele vai trazer, que é o caminho do eu. O caminho do eu maior, não do ego, do eu menor. O caminho do eu é: tive culpa, normal, fiz uma besteira, bati um menino quando era pequeno, puxei a cadeira e derrubei um velho, botei uma casca de banana, alguém escorregou. Eu não tinha consciência na época, cresci um pouco, mas fiquei com consciência. Poxa, que besteira que eu fiz. Como é que eu fiz aquilo? Culpa. Entrei na culpa. A culpa pode se toxificar, ficar no remorso e depressão. Mas eu posso dizer assim, não, ok. Era o que eu podia fazer. Era a minha melhor versão. Eu não sabia fazer diferente, ok? Eu olho para aquilo, eu entro no espaço do eu, do self, que gerencia, que deveria gerenciar o ego, e eu faço o quê? Eu me arrependo daquele delito, tomo consciência daquilo, expio aquilo, passo pela expiação, que é aquele desagravo, aquela dissolver negativamente aquela coisa que me deixou desconfortável por derrubar o velho, por botar uma casca de banana pro velho cair e bater a cabeça, por eu, quando era pequeno, quando era jovem, jogava ovo. Eu jogava ovo, Goro. Olha que miserável. Eu ficava no conjunto Machado Forte, eu e meus amigos, satanases, verdadeiros capetas. Aí acha que hoje, quando acontece alguma coisa com a gente, não sabe por quê. Ficava com o ovo enterrado, podre, o pessoal trabalhador, coitado, descendo a ladeira ali do Machado Forte, ao de Londória, para ir para o Bonocô. Eu morava ali naquele conjunto. Eu ficava com as caixas de ovo guardadas, eu os meninos, os demônios, os satanases. Quando metia ovo podre, o cara ia para casa, fedendo a ovo podre. Que coisa bizarra. Então, isso me gerou culpa. Depois, quando eu tomei consciência que eu cresci, meu Deus, que coisa primitiva, constrangedor. Hoje eu conto, porque eu já resolvi em mim. Eu não vou ficar me martirizando, me deprimindo, porque eu fiz isso. Fiz, era o Satanás, estou melhorando. A transformação moral se dá em séculos. Eu estou tentando, me esforçando para domar minhas más inclinações, porque o verdadeiro espírita faz isso. Eu estou fazendo isso. Eu não jogo ovo em ninguém, não faço mais isso, então eu estou domando essas más inclinações. Mas eu quero dizer que essa culpa foi para o arrependimento. Daquele arrependimento, eu espiei, que foi aquela coisa negativa que eu dissolvi dentro de mim. Depois eu reparei, ou seja, você pode reparar voltando com ações positivas, o bem que você faz, que apaga a multidão de pecados, né? Está no Evangelho, o bem que você faz, um bem que você faz, apaga a multidão de pecados. Jesus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que ele diz, o bem que você fizer não é uma questão aritmética, né? Geométrica, aritmética, não é aquela coisa assim, 1 e 1, 2. Você, um bem que você faz, anula 200 equívocos que você tenha cometido. É isso que a gente tem que entender. O Deus é Deus de amor, é o Deus do perdão, do doar por inteiro, que não se magoa nunca. Então, eu vou ter ações positivas que vão reparar o delito e depois eu vou ter um aprendizado, que é a saúde integral, e eu vou evoluir. Então, escolha pelo caminho do perdão e a escolha do perdão como caminho. Então, você tem dois caminhos. Escolher o caminho do ego, culpa, remorso e depressão, ou mágoa, rancor e homicídio, ou revolta contra o mundo, gastrite, câncer de mama, um monte de doenças psicossomáticas que a gente cria, síndrome do intestino irritável, mágoa dos outros, o intestino não consegue digerir, não consegue expelir aquela coisa feia, suja que você viveu. Então, são vários construtos que nós criamos por punições a nós mesmos, pela mágoa que temos do outro, ou pela culpa que sentimos do que fizemos. Então, o caminho é o perdão. Não há outro caminho. No nosso nível é o doar por inteiro. É o que o Pedro perguntou. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus, Pedro, não só 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. E cada delito, porque Chico Xavier foi falar também com a mulher, que ela disse assim, Chico, eu sigo o evangelho, eu perdoo 70 vezes, 7 vezes, dá 7 vezes 7, 490 vezes, já perdoei meu marido. Eu estou 30 anos casado com ele chega vomitando, ele chega bêbado, eu boto ele para dormir, eu não aguento mais, Chico. Eu já perdoei mais de 500 vezes. Ela, minha filha, tem um pouco mais de paciência. 7 vezes 70, cada equívoco, cada vômito, cada chegada que ele falou alto com você, é um perdão infinito. Porque quem perdoa, Igor, ele deu a palavra, o maior beneficiário é quem perdoa. Porque quem perdoa não vai carregar mágoa. Porque quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Então, o reconcilia-te com o seu adversário é você fazer a reconciliação consigo próprio, eu me reconcilio comigo, para finalizar mesmo minha fala, entregar definitivo. Eu fiz um equívoco, reconciliei comigo, me reconciliei, fiquei com culpa, reconciliei comigo, aí eu vou o outro que eu joguei o ovo, digamos que eu conheci essa pessoa que chegou fedendo a ovo, eu digo, pô, amigo, fiz uma besteira arretada, eu picava de ovo em você, era eu que fazia, meu Deus, você que fazia isso, seu miserável, sei o que. Se ele não me perdoa, ou se seja uma coisa mais explícita, eu fiz um mal à minha esposa, traí minha esposa, aí eu pego e me sinto culpado por trair ela, volto para ela, meu amor, eu te traí, eu sinto muito,
mas eu não consegui. Eu transgredi, foi mais forte do que eu, papapá. Não adianta eu pedir perdão a ela. Porque se eu for pedir perdão a ela primeiro, sem ter me perdoado, o outro vai aprofundar e vai me fazer ficar mais com culpa ainda. Por isso que o caminho primeiro é você se reconciliar com você. Ou seja, trair minha esposa, ok? Vou explicar. Puxa, tive a consciência de que isso não é legal. Porque se eu estou numa relação monogâmica, eu deveria respeitar a relação monogâmica. Eu não fiz um pacto de amor livre com ela. Aí eu vou e fico. Que besteira que eu fiz, meu Deus do céu. Como é que eu vou lidar com isso agora, meu pai, meu Deus do céu? O martírio, o sofrimento. Ah, não, mas eu me arrependo. Eu espio isso, eu respiro. Eu me reconciliei com minha consciência de culpa. Eu não vou carregar isso. Eu, no passado, era poligâmico. No passado, eu estuprava. No passado, eu pegava e metia a faca nos outros para ter as pessoas que eu quisesse. Nessa vida, eu só fiz transgredir. Fiquei com uma outra mulher, mas não foi forçado, não foi nada. Eu começo a justificar, a racionalizar, para entrar no período interno de auto-perdão. Aí eu me reconciliei com minha consciência de culpa, beleza? Fiquei bem. Aí eu vou para ela. Digamos, ó, amor, eu cometi uma transgressão, eu lhe traí. Foi mesmo? Seu miserável, desgramado. Vai embora, seu... Se ela não me perdoa, aí o problema é dela. Aí eu digo assim, olha, eu sinto muito, mas eu já me perdoei, já fiz uma análise sobre o meu delito, me culpei por um período, reconciliei-me com minha consciência de culpa e agora eu fui ao adversário, que é você, para pedir a você que sinto muito. Mas se você está magoada porque eu fiz isso, eu não posso fazer nada. Aí é ela que tem que resolver a mágoa dela. Porque quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Não estou dizendo que ela não tem que ter dor, eu não estou dizendo que ela não tem que ter os motivos dela, mas eu não posso ficar refém do outro. Eu primeiro preciso me auto-perdoar para que eu me reconcilie com o outro. Porque se eu dou ao outro o poder de me perdoar, é muito egóico isso. Ou seja, eu faço uma besteira e quero que o outro me perdoe. Na visão sistêmica, a gente até diz isso. A gente não pede perdão ao outro, a gente diz, sinto muito. Por quê? Pedir perdão ao outro é muita safadeza. Você apronta, você faz as suas besteiras e quer que o outro agora, que sofreu as consequências, lhe perdoe. Você se vire. Se perdoe você mesmo e deixe que eu vou dar conta agora da minha raiva que eu estou de você, do meu ódio, da minha revolta do que você me fez, que aí cabe a mim. Então a gente não pede perdão. A gente diz assim, ó, eu sinto muito pelo que eu lhe fiz, porque eu sinto de fato o que eu lhe fiz. Mas aí cabe a você, no seu processo, perceber se isso pode lhe aliviar. Se não, é o processo de cada um, beleza? A Eliana vai falar, inclusive, aqui. Peraí. A Eliana vai compartilhar aqui que a experiência dela é perdoar não é fácil, mas quando conseguimos, vem um bem-estar tão grande, uma leveza na alma. E aí a Tânia vai fazer o seguinte, uma pergunta aqui. Qual será o exercício diário para chegar a essa evolução de não precisar perdoar? Porque aí você fez esses 2 pontos aí. Então, quem está do outro lado, ele fala, não, tudo bem, Flávio, você errou, eu vou trabalhar aqui, não preciso te perdoar, porque eu entendi que foi um erro seu. Você vai precisar lidar com isso. Perfeito. Essa é a resposta final para terminar nossa conversa. Essa é a pergunta que vai, no meu ponto de vista, pode fechar a conversa. Você que sabe, você que é moderador, mas eu acho que essa daí vai dar o que eu preciso para finalizar. Então, qual será o exercício diário para chegar a essa evolução e não precisar perdoar? É o que a gente tem que fazer com o antídoto para o egoísmo. Aí eu finalizo com uma grande explanação, que é meu objeto de resposta, de pesquisa e de estudo hoje, ultimamente. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar, onde está a origem de todos os vícios? Preste atenção, essa resposta aqui, 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Questão 913 do Livro dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, já está dito na codificação que a origem de todos os males é o egoísmo. Ponto. Eu vou para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, pluralidade dos mundos habitados. Qual é o nosso nível de mundo que nós estamos? Segundo degrau da escala evolutiva, provas e expiações. Primeiro, primitivo, provas e expiações. A gente está indo para a regeneração, mundos felizes e mundos angelicais, divinos, de onde Jesus veio. O mundo primitivo, ignorância total. Provas e expiações, predomina o mal. Eu estou num mundo que predomina o mal. Se predomina o mal, é óbvio que tudo isso que eu estou falando está acontecendo o tempo todo com a gente. A questão 913 diz que a base de todos os vícios está no egoísmo. Então, nós somos seres egoístas. Ponto. Premissa é essa. Predomina o mal, somos egoístas com raras exceções, que é muito tênue aqueles que, porventura, não estejam vibrando no grau do egoísmo. É difícil você encontrar. Está no Livro dos Espíritos também. O Flávio já tinha alertado que a possibilidade dele cair por causa do Wi-Fi. Vamos ver se ele consegue voltar a tempo. Mas
aqui dentro ainda da questão da Tânia, qual será o exercício diário para chegar a essa evolução de não precisar perdoar? O Flávio ele até veio falando um pouco mais a respeito disso na última questão que ele trouxe. Porque o perdoar, ele está implícito a questão de como eu lido com a mágoa, como eu lido com o rancor, como eu lido com a percepção do outro. O Espiritismo, ele traz essa proposta, inclusive, de que a gente perceba os diferentes níveis de consciência da vida. Alguém que comete um delito, como eu vou observar esse comportamento? O comportamento, não é o ser. Por quê? O ser, ele já é perfectível. O que é que significa? Está fadado à perfeição. O comportamento é que precisa ser analisado. Diga aí, Você Flávio. acredita? Foi que eu toquei na câmera. E Ah, que eu estou sim. aqui, simplesmente, e eu estou aqui fazendo uma palestra, uma preleção, que estou até com suporte. Eu tenho uma paciente me esperando para eu atender depois. Como ela ia ouvir lá fora para depois entrar, eu digo, ouve logo aqui dentro, já está aqui me esperando para quando acabar eu atender. Beleza? Ela ia vir me ajudar aqui, mas não precisou. Então, estou fazendo até exposição para conteúdos que tocam naquela pessoa que eu vou atender. Ninguém sabe quem é, mas está ali sentada, e eu estou trazendo até na minha palestra, eu tenho certeza que ela está ouvindo e já vai contribuir muito com a análise de aprofundamento que ela vai precisar ter na sessão de terapia, que a gente vai continuar fazendo daqui a pouco. Então, para fechar aqui, só uma questão Sim. para você. Essa necessidade de perdoar o outro, ela começa a ter um outro formato quando eu observo que existem níveis de consciência e que não cabe julgar a pessoa, mas os atos. Como é que isso pode facilitar essa Pronto. relação do perdão? Eu não respondi a anterior, então eu estava fazendo uma locubração e fazendo uma viagem para tentar chegar naquilo que a outra perguntou, né? Que é falar assim, como é que a gente vai para chegar nesse nível? Então, aquilo é mais importante do que isso aí que você está me De não perguntando agora. precisar perdoar. Isso é para mim é fundamental da live. Que é o ponto que eu venho trabalhando em todos os centros. Quando eu falei da inveja, eu falei sobre isso. Quando eu falei sobre mundos inferiores e mundos superiores, eu falei sobre isso. Eu falei agora no Teresa W, no sábado, sobre o egoísmo, eu falei sobre isso. Todos os lugares que eu estou tendo oportunidade, eu estou pegando isso, porque para mim é o bojo do espiritismo. A gente tem muita coisa na doutrina espírita que são importantes, mas nada mais importante do que o autodescobrimento. Então, eu ia falar, a 913 diz que a base de todos os males está no egoísmo. Qual é o antídoto para o egoísmo? Não é o altruísmo, não é o ser humilde, não é ser bondoso. O antídoto para o egoísmo é o autodescobrimento. Questão 919. Na questão 919, Kardec pergunta, e é muito clara a resposta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio prático mais eficaz? Pergunta, resposta. Vide um sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. O que é que a gente faz para poder não ter que viver nada disso? Como é que a gente faz para conhecimento de si mesmo? O autodescobrimento e o autoconhecimento, que Santo Agostinho, que é o espírito que traz o roteiro na questão 919, todos os dias, todas as noites, quando eu chegava em casa, ele, que foi um ladrão, roubou pera, a mãe dele, Santa Mônica, Santo Agostinho, isso que me dá alegria, foi ladrão, ele era um transgressor, um concupiscente, mulherengo, farrista, Santo Agostinho, que está na codificação, isso dá uma alegria para a gente, foi isso, e se tornou Santo Agostinho, que participou da codificação, ele mesmo diz o roteiro que ele criou, ele todas as noites, ele ia para casa, ele vai dizer aqui, todas as vezes, ele fazia um balanço do dia dele, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista do que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. O que é que a resposta para minha amiga que me perguntou? Não há caminho de transformação sem ser para o autodescobrimento. É o caminho para dentro. Olhar para dentro significa oração, leituras edificantes, fazer meditação, se conectar com Deus a todo momento, no aqui, no agora, está na presença, está aqui, sempre vigilante com os pensamentos, fazendo o processo de tentativa de domar as más inclinações. Nem sempre você vai conseguir domar. Eu tento. O verdadeiro espírita não é aquele que doma. Não está assim. Kardec não disse assim. O verdadeiro espírita é aquele que domou a má inclinação. Não. É o que se esforça para domar as más inclinações. Está implícito na sentença as más inclinações. Então já está dizendo que os espíritas têm mais inclinações. Eu já tenho em mim mais inclinações para maledicência, para intolerância, para despotismo, para inveja, tudo isso é as suas mais inclinações. Então, como é que eu faço para não ter que fazer isso?
o caminho do autodescobrimento, o mergulho para dentro, o silêncio, a oração, a conexão com Deus, que é o Deus interno, vai fazer com que a verdade que está dentro de vós, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou conhecer a verdade fora, indo para Machu Picchu, indo para Paris, indo para Nova York? Não, você não conhece a verdade aí. Você conhece a verdade indo para dentro. Você pode estar no Machu Picchu indo para dentro. Você pode estar em Nova York dentro. Conexão com você. Buscando fazer a regra do bem viver. Porque a lei moral, como ele disse lá, é a regra do bem viver. O que a gente fez na vida foi se afastar da regra do bem viver. A gente não muda o comportamento. A gente tem que mudar a regra interna que está por trás da minha vaidade, da minha arrogância, da minha lascívia, da minha concupiscência, dos meus vícios. É fruto de questões internas que eu desviei-me da regra do bem viver. Esse é o segredo. Quando você estiver nesse lugar, você me avisa, porque eu estou buscando isso há milênios. E nessa encarnação como espírita, eu estou tentando fazer mais vezes isso, meditando todo dia, praticando yoga, tentando fazer tai chi, fazendo trabalho voluntário, fazendo leituras, estudando espiritismo, fazendo palestra, tudo isso é para ver se eu encontro a verdade que está dentro de mim. Quem sabe falando sobre esses assuntos, eu posso um dia vivê-los. Porque vivê-los, de fato, eu não consigo ainda na totalidade, mas eu estou nessa busca. Maravilha, Flávio. Só temos a outra pergunta eu já esqueci. A outra pergunta eu já esqueci. Mas essa já fechou muito bem. O propósito estava ali conectada com essa outra. Pronto. E só temos a agradecer a você pela atenção, pelo carinho de sempre, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, dialogando, e que outras conversas possam vir com a sua presença. Eu que lhe agradeço, Igor. Você não sabe a noção e a alegria que eu tenho de falar com você, irmão. Pode me chamar para várias conversas espíritas, que é muito bom fazer a conversa espírita com vocês, assim, com Josias e com vocês, porque é leve demais. Eu acho que esse é um modelo que deveria ser nas palestras, sabia, Igor? Porque na casa espírita, a gente faz... Meu amigo Delfonso, ele dizia isso. Chega, meu amigo Delfonso morreu com 95 anos, médico, sanitarista. Ele dizia, você jovem, que vai ser o movimento espírita do futuro. Esse negócio de preleções doutrinária vertical, como se fosse um modelo bancário, que onde o professor fala e o outro ouve, não dá espaço ao contraditório, ao debate. Eu entendo que tem casas espíritas muito cheias. Se a gente fizer isso, a gente não faz mais nada, só fica respondendo pergunta. Mas é importante ter esses momentos da conversa espírita, até para tirar as dúvidas das pessoas que ficam só ouvindo e querem contribuir, querem falar, e não tem espaço de fala. Eu gosto muito desse projeto de vocês do CEAL. Continuem nesse caminho, e sempre que eu puder, que tiver agenda, será um prazer. Hoje aqui do meu consultório, atendi a tarde toda, parei com essa paciente, falei, venha depois das palestras, ela chegou um pouco antes, ficou aqui, e aí agora ela já ouviu, eu vou até liberar ela, vou dizer assim, você já teve a sua sessão, porque eu me dei tanto conteúdo, ela está ali, eu sei que o que ela recebeu vai ser muito mais do que possivelmente eu vou entregar, porque nesse momento, e com você está inspirado, eu também. É completamente diferente minha fala numa conversa com você, do que eu aqui batendo um papo com o paciente, outra trocando informações com ele. É uma clareza que vem, é como se fosse assim, olha, agora você vai falar para um grande público, isso vai ficar gravado, você precisa estar mais inspirado. Eu me conecto, eu faço por prazer, não é porque eu sou bom, não. É porque me ajuda a entender os assuntos que eu estudo. Com quem eu vou debater isso? Ninguém quer me ouvir, desde não suporta mais me escutar. Ninguém me aguenta, eu falo pouco, você já viu, né? Aí eu vou ficar falando com quem? Com vocês aí, que ficam me perguntando, as pessoas que veem minhas palestras, é a hora que eu posso praticar os conteúdos que eu estudo. Que aí, nessa hora, eu vejo que está tudo aqui na cachola. Eu penso que não está, mas está. Aí começa tudo a se conectar e a gente vê, poxa, tem algo aqui na cachola. Obrigado, Igor. Um beijo no seu coração, irmão. Eu te amo. Amo você, ó, de coração. Você é um cara que, mesmo sem ter contato presencial com você, eu já sou seu fã. Eu sou seu fã. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estiveram aqui, todas que estiveram aqui. Até o próximo encontro. E, claro, também no nosso grande lar CEAL, que possamos nos aproximar, nos abraçar e viver nosso espaço de convivência. Até a próxima, e a gratidão aí para Carlão e para nossa querida Aline, que fecham agora a nossa conversa. Até mais, gente. Tchau, gente. Um abraço. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza,
porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna.